Bem, a lição número 1, falando sobre a questão dos salmos, conheça os salmistas, os autores dos salmos. Logicamente que quando nós lemos o livro de Salmos, que tem 150 capítulos, nós vemos uma grande maioria, o título dos salmos já mostra os autores dos salmos. 1/10 da Bíblia é composta por salmos e escrito por diversos autores. E o livro de Salmos incentiva, assim, todas as pessoas a entoar louvores a Deus. Salmo 150 diz: todo ser que respira, louve ao Senhor. A música tem o poder de nos fazer esquecer as preocupações da vida. E o cantor pode ser como assim, o cântico pode ser como um bálsamo para as feridas da alma. O cântico é uma forma de expressão de adoração a Deus. O cântico pode nos fazer assim ter um sentimento melhor. Por isso diz que aquele que canta seus males espanta. E os salmos são orações cantadas, que os salmistas se expressavam no momento de angústia, de clamor, de alegria. Um missionário que estava na África e que tinha assim seus pertences levados pelos nativos, parou num certo momento, muita sede, um sol escaldante. Ele viu um pequeno rio, disse aos nativos: aguardem enquanto eu vou beber água. Ele pegou um pequeno trecho. Quando chegou perto do rio que bebeu água, na hora que ele se virou, ele deu de cara com um leão adulto de juba amarela, um dos mais perigosos. Ele estava a 1,5 metro do leão. Não havia tempo de chamar os nativos. E ele pensou: o que eu vou fazer? Sabe o que ele se lembrou? Dos salmos. Ele começou a cantar um hino bem forte, um hino que fala sobre o Salmo 23. O Senhor é meu pastor e nada me falta. O leão ouviu aquele vozeirão do pastor e saiu em grande retirada. E o pastor conseguiu suspirar aliviado. O salmo veio em seu socorro no momento oportuno. Os salmistas tinham essa capacidade. Por isso que devemos orar quando estamos angustiados e suplicar a Deus com salmo quando estamos alegres. Tiago 5, verso 13 diz assim: está alguém entre vós aflito? Ore. Está alguém contente? Cante louvores, cante salmo. Por isso que a Davi é atribuído a autoria de pelo menos 73 salmos, e outro tanto por músicos que fizeram, e levitas que fizeram a composição dos salmos, tá? Como Asaf, e tantos outros, como Corá, também por Emã, o Zeraíta, porque era descendente de Zerá. Além dessas pessoas, Salomão também compôs salmos, como o Salmo 73 e o Salmo 127 foram compostos por Salomão. Moisés compôs o Salmo 90. Era como assim uma espécie de um cântico que os adoradores ofereciam a Deus em adoração. Por isso que o Salmo se tornou o livro mais lido da Bíblia. Cantar é uma maneira de expressar fé e amor a Deus. Por isso que na noite que Jesus foi traído, ele fez a Santa Ceia no cenáculo com os discípulos, e diz o texto bíblico que, tendo cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Acredito que Jesus cantou o hino, o Salmo 115, que é chamado de Halel, que é o Salmo 113 até o 117, é chamado Halel, é um cântico de súplica, ou são cânticos de súplica, do Salmo 113 ao 117. E os historiadores creem que Jesus cantou o Salmo 115, que fala da entrega a Deus, que fala da direção divina para a vida. Por isso Jesus Cristo utilizou o Salmo. Os historiadores acreditam que os salmistas, eles sempre foram inspirados por Deus. Cada salmo tem a sua experiência pessoal. E os salmistas foram inspirados pelo Espírito Santo. Pergunta número 2. O que os textos dos salmos, que vamos falar agora, eles nos mostram as experiências daqueles que escreveram? Vamos ver. Salmo 25, verso 1 até o 5. Verso 1 e verso 5. Diz assim: a ti, Senhor, eu levanto a minha alma. Não seja eu contado entre aqueles que morrem. Então, esse é um salmo de súplica. Por exemplo, o Salmo 42, verso 1, diz assim: assim como o servo brama pela corrente das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. Esse é um salmo precisando, suplicando pela presença divina. Salmo 75, verso 1, diz assim: a ti, ó Deus, glorificamos o teu nome, a ti damos louvor, pois o teu nome está perto e as tuas maravilhas declaram o teu poder. Esse é um salmo exaltando a grandeza divina. O Salmo 77, verso 1,
diz assim: chamei a Deus com a minha voz, a Deus levantei a minha voz, e ele inclinou para mim os seus ouvidos. Esse é um salmo orando por ajuda. Salmo 84, verso 1 e verso 2. Quão amáveis são os teus tabernáculos, ó Senhor dos exércitos. A minha alma está desejosa e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne clamam pelo Deus vivo. Esse é um salmo desejando estar na casa do Senhor. O Salmo 88, 1 a 3, diz assim: Senhor, Deus da minha salvação, diante de ti eu tenho clamado de dia e de noite. Chegue a minha oração perante a tua face. Inclina os teus ouvidos ao meu clamor, porque a minha alma está cheia de angústia e a minha vida se aproxima da sepultura. Este é um salmo clamando pela ajuda de Deus em angústia. Salmo 89, verso 1. As benignidades do Senhor cantarei perpetuamente. Com a minha boca eu manifestarei a tua fidelidade de geração em geração. Este é um salmo onde o salmista declara a fidelidade do Senhor. Então a pergunta que experiência esses salmos declaram sobre Deus? Experiência dos salmistas. Esses salmos declaram. Resposta: todo salmo foi inspirado pelo Espírito Santo e representou uma experiência do escritor falando dos motivos que o levaram a dedicar o salmo ao Senhor. Esse costume nos ensina a usarmos os salmos como uma oração do nosso coração a Deus. Por isso que é bom memorizar salmos, porque eles podem refletir uma experiência nossa em algum momento. E nós podemos utilizar os salmos como uma oração que Deus já aceitou, um modelo de oração. Jesus nos ensinou o Pai Nosso. O Pai Nosso é um modelo de oração. Então os salmos são modelos de oração feitas diante do Senhor e que o Senhor atendeu. Então são orações assim, dentro de um modelo que Deus já aceita. Os salmistas eram pessoas de muita fé e devoção, mas como nós, estavam sujeitos aos desânimos da vida e às tentações espirituais. Por isso nós nos identificamos com alguns salmistas e suas experiências e podemos ser animados em nossa experiência cristã também. Muitos salmos mostram clamor e angústia, e muitos salmos mostram júbilo nas vitórias conquistadas. O que nós aprendemos do salmo nos deixa animados, pois vemos neles amparo, confiança em Deus, perdão recebido, graça comunicada e esperança no Senhor. Isso porque os salmistas eram humanos e, como todos nós, necessitavam da graça divina. Pegue Davi, por exemplo, no Salmo 51, o desespero de Davi, quando o profeta Natã disse a Davi: você cometeu um erro de extrema gravidade, então você vai passar por uma situação desagradável. Então Davi disse: caia eu nas mãos do Senhor, porque muitas são as suas misericórdias. E Davi compôs o Salmo 51, um salmo de contrição, um salmo de quebrantamento de coração, um salmo de entrega pessoal. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Então Davi queria algo especial vindo das mãos de Deus para a sua vida pessoal. Um dia, ao sair da igreja, um senhor, ele se deparou com um cego na frente da igreja. E o cego, ouvindo aquele barulho de pessoas conversando, perguntou: o que é isso aqui? Então aquele irmão da igreja disse para o cego: é uma igreja. Uma igreja? É coisa de padre. O irmão disse: não, isso aqui é uma igreja evangélica. Ele disse: é a mesma coisa. Um outro irmão que ouviu o diálogo disse: coitado, é cego duas vezes, fisicamente e espiritualmente. Então podemos dizer que existem muitas pessoas que são cegos espirituais, que não veem nos salmos a bondade divina sendo refletida, não veem um motivo de louvar a Deus. Quando estão precisando fazer uma oração, fazem uma oração mecânica, uma oração sem conteúdo, uma oração sem colocar o Espírito naquilo que está solicitando. E o Salmo já tem essa presença divina, espiritual, do Espírito Santo ali colocado nas palavras. É preciso que nós possamos dizer assim, que a leitura do Salmo faz a pessoa enxergar como Deus nos auxilia, como Deus pode estar presente em nossas fraquezas. Os Salmos potencializa nossa fé nas virtudes divinas
para glorificar o nome do Senhor. Então, leiamos os salmos. Façamos os salmos, assim, uma forma de leitura que pode nos comunicar com Deus de forma mais direta. Por isso que o livro de Salmos, nesse trimestre, vai ser, assim, de uma grande ajuda. Que manual espetacular será conhecermos o livro de Salmos e como poderemos utilizá-lo em nossas súplicas diárias. Escolha um salmo da sua preferência. Dependendo da sua experiência pessoal, coloque esse salmo como sendo um salmo para você recitar sempre que estiver naquele momento de angústia ou de alegria, conseguir um sucesso. Use um salmo. Existe muitos salmos. Salmo 24, por exemplo. O Salmo 19, por exemplo. Salmo de louvor a Deus. Tudo isso são salmos que podem nos ajudar. Deus abençoe. Possamos, nesta segunda-feira que vivemos, primeiro dia do ano, possamos colocar essa experiência como sendo uma meta para a nossa vida em 2024. Deus abençoe a todos. Amém.